Pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a 15ª rodada do Campeonato Nacional e falando aí do clássico Fla-Flu de número 456 e falando sobre esse jogo, o Flamengo ganhou pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Pedro e diante desse sonolento jogo que aconteceu no Maracanã, diga-se de passagem, porque teve aí chances para os dois lados, mas não teve aquela partida que empolgasse seu torcedor. Mas teve aí a situação que o Pedro marcasse o gol da vitória depois aí de polêmicas, 2 semanas de polêmicas, né? Após 2 semanas de muita polêmica, né? O atacante marcou o gol da vitória contra o Fluminense pela 15ª rodada e tá na cola do tá na cola, e o Mengão está na cola do Cruzeiro. Na competição está com 30 pontos ganhos, está na segunda colocação. Já o time do Fluminense, a terceira derrota consecutiva, né? Depois aí do Mundial de Clubes contra o Chelsea, depois aí contra o Cruzeiro e agora contra o Flamengo. No clássico Fla-Flu, está com 20 pontos ganhos na oitava colocação do Campeonato Nacional, certo? Mas vamos falar aqui desse clássico, mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversas Torcedor. E não esquecendo, em terça e quintas-feiras, 18 horas, no canal do YouTube do Conversas Torcedor, Conversa de Torcedor Notícias, e além também das 11 da manhã, todo sábado, 11 da manhã, pela Rádio Nosso Senhor de Copacabana, 98.7 FM, o nosso programa ao vivo, Conversas de Torcedor, pelas ondas da rádio, na Dial 98.7 FM, pelo site radionsc.com, além também pela Radiosnet, também pelo YouTube do Conversas de Torcedor, falando de tudo sobre o futebol carioca, também da seleção brasileira e no esporte em geral, com muita informação e também com muita opinião para você, com Alberto Baide, Geraldo Rodrigues e eu, falando de tudo com você e para você, ouvinte e assistente do Conversa de Torcedor. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Vamos falar aqui sobre esse jogo e que roteiro, né, pessoal? Que roteiro, diga-se de passagem. E que o time do Flamengo não teve o Pedro durante 2 jogos, certo? Por conta do seu rendimento abaixo do esperado, né? Nos treinamentos, né? Para dizer aí, né? O rendimento abaixo dos treinamentos e nesse episódio recheado de polêmicas e também explanado, né, publicamente pelo treinador Felipe Luiz, certo, numa entrevista coletiva, muitos acham que se expôs muito por conta dessa situação entre o treinador Felipe Luiz, outros acham que estão certo, que está certo de botar ele na linha para tentar conseguir treinar bem, mas teve essa divisão da torcida, né, que apoia o Felipe Luiz sobre esse caso. Outros foram contra por conta que expôs o jogador e e teve aí no domingo, nesse domingo, o atacante começou no banco de reservas, viu o Juninho entrar na sua frente no segundo tempo e foi acionado aos 26 minutos e aos 38 minutos de jogo ele teve a grande chance da partida, né, que obrigou o Fábio a espalmar para escanteio no lance, com um passe do Juninho, inclusive, e no lance seguinte mostrou oportunismo ao aparecer na segunda trave para marcar o gol da vitória no clássico e decidir o jogo, inclusive. Então, e além também, né, que depois sobre esse episódio também, depois dessa partida, ele falou que ele reconheceu que ele teve rendimento abaixo nos treinamentos, mas atribuiu o fato ao vazamento de informações de um dirigente que queria negociá-lo, certo? O atacante disse que esse dirigente precisa reconhecer o seu erro, certo? E tem a situação também, que nós não vai entrar sobre esse assunto, mas esse fato aí que foi polêmica, por sinal, dentro da Gávea, dentro do ninho do urubu. Mas não vamos entrar aqui sobre esse assunto por conta disso. Mas vamos falar aqui, pessoal, também já o Fluminense, que teve aí a sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro, conseguiu, tive a terceira, tendo aí no Mundial de Clubes, depois do Mundial de Clubes, inclusive, né, a terceira seguida, né, contra o Chelsea no Mundial de Clubes, depois contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, e agora contra o Flamengo, inclusive. Então, tendo aí de um clássico sonolento, certo? Um clássico sonolento, para falar aqui. Foi prática
E o gol do Pedro, pessoal, foi basicamente o lance mais emocionante do jogo inteirinho na noite do Maracanã. E, e as duas equipes fizeram uma partida sonolenta, fraca, né? Digamos assim, fraca e sem grande chance, que caminhava para um empate morno, certo? E o Flamengo teve mais posse de bola, controlava as ações, dominava o jogo, mas o Fluminense que chegava mais ao gol no primeiro tempo, por exemplo. E no segundo tempo, os comandados do Felipe Luiz conseguiram segurar os contra-ataques, mas continuaram com uma dificuldade, né? Com muita dificuldade para achar o espaço para furar esse bloqueio da equipe tricolor, inclusive na defesa. E a melhor chance até então havia sido numa cabeçada de Léo Ortiz, que o Fábio defendeu, certo? É um jogo fraquíssimo e de poucas emoções no clássico que teve aí no Maracanã. E agora, com a entrada do Pedro, né, que resumiu nesse jogo, né, teve nessa partida de achando o espaço para conseguir fazer o gol. Então, no lance que ele entrou, né, um Juninho enfiando a bola para o Pedro, a defesa do goleiro Fábio, né, mandando para escanteio, e no cruzamento do Luiz Araújo, no lance seguinte, aí teve o lance do gol do Pedro e na cabeçada do Léo Ortiz, né? Antes do lance do Pedro para fazer o gol. Então, meus amigos, nessa análise da partida, que foi muito fraca essa partida, né? Num clássico de poucas emoções, né? Mas que teve aí nessa decisão do lance decisivo na partida, o Pedro marcando o gol depois de muita polêmica, depois de 2 semanas de polêmicas e tal, mas um jogo desse de uma maneira que foi muito foi ruim esse jogo aí no clássico Fla-Flu, mas o Flamengo conseguiu vencer e que queria vencer esse jogo para tentar conseguir continuar nessa caça, né? E continuar nessa caça ao Cruzeiro, que está na liderança do campeonato com 33 pontos. O Flamengo com 30 vai jogar contra o Bragantino nesta quarta-feira, a partir das 9h30 da noite, lá em Bragança Paulista. E o Fluminense, que está na oitava colocação com 20 pontos, que vai tentar conseguir recuperar, né? Tendo aí a primeira vitória depois do Mundial de Clubes. O jogo vai acontecer também nesta quarta, às 7 da noite, no Maracanã. Então temos aí as duas equipes tentando conseguir, para tentar conseguir essa vitória, para tentar conseguir, o Fluminense tentando conseguir uma vitória, a primeira depois do Mundial de Clubes, e o Flamengo tentando conseguir mais 3 pontos para conseguir estar em busca da primeira colocação, na caça do líder Cruzeiro, na competição do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tá certo, pessoal? E esse foi mais o pós-jogo de hoje aqui do Conversa Torcedor, aqui do canal do YouTube. Muito obrigado pela companhia, pelo seu carinho. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixe aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas com vocês no canal do YouTube e também às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM. Acompanha também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, pelo site radioinsc.com, pela Rádiosnet, acompanhando de tudo que está acontecendo no nosso futebol do Rio de Janeiro, também do esporte geral e também da seleção brasileira, com muita informação e também com opinião para você conferir, tá bom? Muito obrigado pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Aquele abraço muito especial, fique com Deus e até a próxima.